Amém. Graça e paz a todos. Vou pedir, Ângela, você traz uma água para mim, por favor? Obrigada. Amém. Vocês estão bem? Sim, estão prontos para ouvirmos a palavra que Deus tem para ministrar o nosso coração? Sim, então coloque a mão aí no seu coração. Vamos orar juntos, clamando ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Pai, nesse momento nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Senhor, colocamos esse momento diante do Senhor. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor, exaltar o Teu nome, já Te louvamos, já sentimos a Tua presença aqui. Já Te adoramos com o fruto do nosso trabalho. Deus, e nesse momento nós queremos colocar a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Sabemos que o Senhor fala conosco o tempo todo, e esse momento, Pai, nós vamos juntos nos debruçar sobre a Tua palavra, sobre a revelação de quem o Senhor é, e nós pedimos que a nossa mente seja aberta, que o nosso entendimento seja aberto, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda seta maligna de desentendimento, de distração, que seja repreendida em nome de Jesus, mas nós colocamos toda a nossa atenção, todo o nosso foco no Senhor nesse momento e na Tua palavra. Pai, usa a minha vida com poder, com graça, Pai, que seja o Espírito Santo a ministrar aqui através da minha vida, Pai, vem nesse lugar, Espírito Santo, toma a nossa vida, toma o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém? Diga amém. Amém. Quando você diz amém, você está dizendo assim seja, eu concordo. Então é muito importante quando alguém diz amém, você responder, dizendo que você concorda. Isso não é apenas um sinal físico, mas algo espiritual também. Vamos juntos então ler lá 1 Coríntios 2. Se você está aí com a sua Bíblia, pode abrir comigo, senão vai aparecer na tela, não se preocupe. 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 10. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite algumas verdades sobre a vida do cristão. E vamos ler então juntos aqui o que o apóstolo Paulo ensina para a igreja de Corinto. A partir do verso 10. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas, por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então aqui nós temos o apóstolo Paulo trazendo um ensino para a igreja de Corinto, como eu falei. E essa igreja, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala muito sobre a sabedoria. É um tema recorrente nessa carta, um dos grandes temas. E Paulo faz aí uma oposição entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E nesse texto a gente vê ele fazendo justamente isso. E muitas vezes, quando a gente fala sobre sabedoria humana,
E a gente vê, né, na nossa vida, nas notícias, nas mídias sociais, pessoas que são consideradas sábias pela nossa sociedade, talvez filósofos, jornalistas, pensadores. Nós achamos que a sabedoria humana é algo que é recorrente da nossa era. Que lá na época de Jesus não existiam pessoas muito sábias, eles eram simples, eles não pensavam em grandes verdades, eles, né, viviam lá cuidando só do dia a dia. Mas a verdade é que o Império Romano herdou essa herança grega do pensamento, da filosofia, que é uma palavra de invenção grega, aliás, que é você ficar, então, pensando, filosofando, matutando, imaginando e definindo as coisas que são etéreas. Essa sabedoria. Então, quando a gente lê aqui a Bíblia, nós precisamos entender que o Império Romano, e aqui a gente está falando com pessoas que são pagãs, a igreja de Corinto a cidade de Corinto era uma cidade ali do Império Romano, que não era uma cidade majoritariamente judaica. E quando Paulo, então, aqui está falando com essas pessoas, são pessoas que viviam no meio desse pensamento filosófico, desse pensamento. Existiam pessoas que elas se dedicavam exclusivamente a pensar. Esse era o trabalho delas. E elas tinham discípulos, pessoas que iam somente para ouvi-los e ouvir o que eles estavam falando. Grandes filósofos gregos, Platão, Sócrates e entre outros, esses dois são os mais famosos, mas existiam diversos, centenas, milhares de filósofos com os seus seguidores, e eles iam na praça da cidade e faziam grandes discursos, e a sabedoria humana era algo muito valorizado. Era muito valorizado, a sabedoria. E aqui quando Paulo chega, e ele bate de frente com aquilo que era considerado uma sabedoria do ponto de vista humano, ele diz uma grande verdade que pode parecer, a um primeiro momento, um pouco esquisita, que os pensamentos de Deus não podem ser entendidos pela sabedoria humana. Os pensamentos de Deus não podem ser entendidos pela sabedoria humana. Talvez você pensa quando você ainda não conhecia a Jesus e você ouvia falar sobre as verdades espirituais. Eu não sei se a princípio fazia muito sentido para você, ou se você achava esse papo todo muito estranho, essas ideias que não condiziam com a realidade, que você achava que era a realidade. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Nós que recebemos o Espírito de Deus, recebemos para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. É isso que Paulo diz aqui. Ou seja, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós passamos a seguir a Jesus Cristo, e nós recebemos o Espírito de Deus, os nossos olhos são abertos. A nossa mente é aberta para que nós venhamos a entender as verdades espirituais. Só que a gente vai ver aqui que o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Em outro texto, Paulo vai falar também sobre um outro tipo de homem que é o homem carnal. O homem carnal é aquele homem que, mesmo conhecendo a Deus, continua dando lugar à sua carne como aquilo que dirige a sua vida. Então, nós que conhecemos a Jesus, a grande maioria de nós, precisamos entender que corremos o risco, muitas vezes, de sermos homens carnais. E sendo homens carnais, corremos o risco de não compreendermos as verdades espirituais, porque elas só são compreendidas por homens e mulheres espirituais. Quando nós entendemos isso, então, eu não sei você, mas eu começo a pensar que eu quero e preciso ser uma mulher espiritual. Alguém que é cheio do Espírito de Deus. Porque Paulo diz aqui na frente, no versículo 15, que quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então quero dizer para você, trazer uma boa notícia, que se você quer conhecer os pensamentos de Deus, que se você quer conhecer as verdades espirituais, há um caminho para você seguir. Uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, uma vez que você conhece o amor de Deus, uma vez que você recebe o Espírito Santo, essas verdades são abertas para nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito.
É o que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos, então, nos encher do Espírito de Deus para que sejamos, de fato, homens e mulheres espirituais. Para que tenhamos o nosso entendimento aberto. Porque o nosso inimigo, que anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar, não quer que nós sejamos homens e mulheres espirituais. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, não quer que nós sejamos homens e mulheres espirituais. Ela quer que nós sejamos homens e mulheres carnais. E a nossa carne, ela está em conflito com o Espírito, o tempo todo. E aí, como então ser homens e mulheres espirituais? Buscando a Deus, buscando ser cheio do Espírito. Nós precisamos entender que a nossa mente é um campo de batalha. Quantos conhecem aquele livro, O Campo de Batalha da Mente, muito famoso, da Joyce Meyer? É um livro que fala essa verdade, que a nossa mente é um campo de batalha. E nós precisamos, então, prestar atenção naquilo que estamos pensando e fazendo. Naquilo que entra na nossa mente. Mas, Débora, nós não temos a mente de Cristo? Sim, nós temos a mente de Cristo. Mas corremos o risco de nos tornarmos carnais no decorrer da nossa vida. No decorrer da nossa vida cristã. Se não colocarmos o Espírito de Deus como o diretor, o condutor da nossa vida. O homem carnal é aquele que é dirigido pela sua vontade, que é dirigido pelo seu próprio eu, pelo seu próprio desejo. Tem um acróstico de como acontece o pecado na nossa vida. Que os irmãos que estão aqui há mais tempo já ouviram falar muito, que é o AIDA. Como o pecado funciona? O pecado chama a nossa atenção. Então, chama a nossa atenção. Qualquer pecado que seja, pode ser um pecado de uma mentira. Nossa, eu poderia mentir nesse momento. Então, há uma atenção. Gera um interesse, seria benéfico eu mentir nesse momento. Gera um desejo, eu estou com vontade de mentir, acho que eu vou mentir. E gera, então, a ação. Todo pecado que você pensar vai seguir esse padrão. Chamar a sua atenção, gerar um interesse, o desejo é criado, e então você cai. Aonde começa o pecado? Começa na minha ação? Não. Começa na minha mente. Começa na minha atenção. E nós estamos sujeitos a isso. Aquilo que nós alimentamos a nossa vida, aquilo do qual nós nos alimentamos, aquilo que nós alimentamos o nosso pensamento, vai refletir nas nossas atitudes. Eu estava... Algumas semanas que o Gabriel, meu irmão, ele tem esse hábito de ouvir podcasts pela manhã, quando a gente está tomando café, e é podcast de notícia, podcast de economia, podcast de política, 1 milhão de podcasts, podcasts atrás de podcasts, e é bom, a gente fica informado. Só que essa informação extrema começou a me afetar de uma forma que eu começava a ouvir, como está o nosso país, como está a nossa economia, ouvir das políticas, ouvir disso, daquilo. E isso começou a gerar uma indignação no meu coração e começou a afetar os meus pensamentos. E eu comecei a murmurar e reclamar. Esse país é assim mesmo, esses políticos, a nossa economia, eu não vou mais poder nunca mais viajar para o exterior desse jeito, não sei o que lá, como que eu vou fazer isso? E o que vai ser então dos meus filhos? E o que vai ser agora da nossa economia? E esses políticos? Isso, aquilo, isso, aquilo. E a minha mente ficou tomada dessas preocupações e eu passei a agir com a minha carne. A minha primeira resposta não foi, nossa, preciso orar mais pelo meu país. Não! Sendo bem sincera, a minha primeira resposta foi, eu vou reclamar mesmo, vou aqui externar toda a minha indignação. Que fruto isso gerou na minha vida? Nenhum. E eu reconheci isso, falei, nossa, eu preciso voltar a minha atenção para Deus. Eu preciso ser dirigida pelo Espírito de Deus. Não que eu não vá me indignar da forma certa, não que eu vá me conformar, não, amém, é isso aí, não tem jeito, pronto, acabou. Não, como o pastor pregou aqui algumas semanas atrás, nós somos agentes políticos e podemos sim, e devemos agir e reagir, mas não podemos, enquanto fazemos isso, darmos lugar à nossa carne acima do Espírito de Deus na nossa vida. Nós agimos, sim, dirigidos pelo Espírito. A nossa primeira resposta não é a murmuração, mas é a oração. Quantos podem dizer isso na sua vida? Pense agora comigo. Qual é a sua primeira resposta? É a murmuração ou é a oração? Algo no qual nós precisamos pensar. Se temos a mente de Cristo,
precisamos agir como homens e mulheres espirituais. Agora, ter a mente de Cristo, entregar a vida a Jesus, ser dirigido pelo Espírito Santo, como então, após eu entregar minha vida a Cristo, após eu receber essa revelação da grandeza de Deus, após eu receber essa revelação das verdades espirituais, como então eu caminho como alguém que é espiritual? Vamos ler lá em Filipenses 4, a partir do verso 4. O que Paulo nos ensina aqui, nesse texto. Vamos ler juntos até o 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Só até aqui já sou convencida de coisas na minha vida que eu preciso mudar. Alegrar-se sempre no Senhor, que todos vejam que vocês são amáveis, não apenas os de fora, mas os de dentro, aqueles que estão próximos de você também. 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Nós gostamos muito do versículo 7. E gostamos muito de falar esse versículo, de declarar esse versículo, e precisamos, claro, fazê-lo. É a palavra de Deus, nós precisamos declarar a palavra de Deus o tempo todo. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mas Paulo aqui nos ensina como nós podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento. E ele dá aqui a receita. Não viver preocupado com as coisas, mas se concentrar, pensar nas coisas que são amáveis, naquilo que é digno de pensamento, digno de louvor, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é admirável. Como têm sido os seus pensamentos? Nós precisamos ser bons gestores, gerentes e mordomos do nosso pensamento. Pense aí em alguém que você conhece que é um ótimo gerente. Alguém que gerencia muito bem, quer seja uma loja, quer seja uma empresa, uma fábrica, um setor. Qual é a primeira coisa que um gerente precisa saber? Ele precisa conhecer o objeto do seu gerenciamento, não é verdade? Quem aí é gerente, empresário, que lidera pessoas ou organizações, sabe disso. Você não pode gerenciar o que você não conhece, não é verdade? E quantas vezes nós temos parado para refletir e pensar nos nossos próprios pensamentos e na nossa mente, no que tem ocupado a nossa mente e os nossos pensamentos. Precisamos sim gerenciar e cuidar daquilo que pensamos, porque é daí que vão fluir as nossas ações. Se eu e você queremos ser pessoas espirituais, precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Provérbios 23, 7 diz assim, que assim como o homem pensa, assim ele é. O nosso pensamento vira uma ação, que vira um hábito, que vira um padrão de comportamento. Se você quer ser um homem e uma mulher espiritual, eu preciso pensar nas coisas de Deus, eu preciso pensar naquilo que é bom, eu preciso me concentrar naquilo que é digno de louvor, naquilo que é admirável. Se eu deixo que os pensamentos desse mundo ocupem a minha mente, se eu deixo que as preocupações com as coisas dessa vida ocupem a minha mente, se eu deixo que as notícias ocupem a minha mente, se eu deixo que a preocupação, que o medo, que a ansiedade
que a dúvida, que a falta de fé, que o pecado, que as tentações ocupem a minha mente, eu serei um homem e uma mulher carnal. E não vou estar andando de acordo com o Espírito de Deus. Você quer andar de acordo com o Espírito de Deus? Dê lugar ao Espírito na sua mente e no seu coração. Agora, quando nós falamos, então, desse campo de batalha da mente, dos nossos pensamentos, e que nós precisamos, então, tomar essa posição de homens e mulheres espirituais, eu não sei você, mas a minha mente vai de encontro com as armas que nós usamos, então, para vencer essas batalhas. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 3 ao 5, 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10, versículo 3. Diz assim, Paulo, novamente, na sua segunda carta aos Coríntios. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Aqui esse homem que está falando, o apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente estudado. Ele era um homem que, pelo padrão humano, era sábio. Ele era versado na filosofia grega, ele era versado na Torá e na filosofia judaica. Ele era um homem extremamente inteligente, um mestre realmente. No entanto, o que ele nos mostra aqui é que ele não utilizava de argumentos humanos para defender a sua autoridade, para ensinar, para mostrar o que era correto. Ele usava de armas espirituais, as armas poderosas de Deus. Quero dizer para você nessa noite que existem armas poderosas de Deus que você pode usar na sua vida para fazer de fato a vontade de Deus. Quantos querem isso? Amém? Você quer? Eu quero, e nós precisamos então entender que por essas armas nós podemos trazer todo o pensamento levado cativo a Cristo, que é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Então, as ideias humanas que chegam para nós, nós precisamos pegá-las e levá-las cativas a Cristo. O que Deus pensa disso? Porque a filosofia humana, a sabedoria humana, não é páreo para a sabedoria de Deus. Estava lendo, não vou falar lendo porque eu ouvi o audiolivro desse livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, e ele fala um pouco disso, na verdade ele fala bastante disso. Que frente à sabedoria, aos pensamentos de Deus, a nossa inteligência ela é humilhada, a nossa sabedoria ela é humilhada, e nós precisamos reconhecer isso. Que os pensamentos de Deus são maiores, que a sabedoria de Deus é maior. Isso não quer dizer que não vamos pensar, que não vamos estudar. Não é isso que eu estou falando. Os irmãos sabem que eu amo estudar, eu amo saber as coisas, eu amo conhecer. Não. Mas o que isso quer dizer é que eu não posso deixar que a sabedoria humana, e não posso achar que a sabedoria humana é maior que a sabedoria de Deus. Que os princípios de Deus, eles não valem mais, eles estão fora. Era de uma época assim, tão distante, onde as pessoas nem pensavam. Ledo engano. A sabedoria de Deus é para mim e para você hoje. É para a nossa vida hoje. É para mim e para você nos dias atuais. Se nós, então, seguirmos a palavra de Deus, se nós formos dirigidos pelo Espírito de Deus, nós vamos ser considerados sábios do padrão de Deus. Eu não sei você, mas eu quero viver pelo padrão de Deus, não pelo padrão humano. Eu quero viver pelo padrão de Deus. Aquilo que Deus diz, o que Deus pensa, como Ele age. Porque o que o mundo fala que é bom, nós sabemos que não é de fato. As pessoas aí estão falando, não, isso é bom, tem que ser assim, tem que ser assado. E muitas vezes nós, como povo de Deus, estamos falando, é verdade, eu acho que é isso mesmo, a sabedoria humana nisso ganha daquilo que Deus diz.
Não podemos ser assim, irmãos. Precisamos nos posicionar. E se você está com dificuldade de entender as coisas espirituais, peça a Deus para abrir o seu entendimento. E sonde os seus pensamentos e o seu coração para saber se você está alimentando o seu espírito. Para saber se você está fazendo como lá fala em Filipenses 4, de se concentrar naquilo que é bom, naquilo que é digno de louvor, naquilo que é amável, naquilo que é correto. Porque é assim que nós vamos vencer as fortalezas contra nós, na nossa mente, contra o nosso coração. Quando a gente fala de armas poderosas em Deus, é impossível a gente não pensar na nossa armadura. Lá em Efésios 6, nós vamos ler esse texto de Efésios 6, a partir do verso 10. Onde Paulo, então, ensina para a igreja de Éfeso como eles irão vencer a luta. Diz assim, a partir do versículo 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Você quer permanecer firme contra as estratégias do diabo sobre a sua vida? Vista a armadura de Deus. Seja forte no Senhor. E ele continua, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. A sua luta e a minha luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, mas é contra o espírito desse mundo, que rege a vida de muitas pessoas e que se levanta muitas vezes dentro da igreja, aqui lançando setas na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, para que nós saiamos da vontade de Deus para nós, para que nós muitas vezes nos levantemos um contra os outros, isso desde os adolescentes até os mais velhos. Nós vemos isso acontecer, porque é isso que o inimigo quer, lançar confusão na nossa mente, para que não sejamos homens e mulheres espirituais, mas nós precisamos submeter a nossa vida a Cristo e tomar toda a armadura. E no versículo 13, então, Paulo nos fala sobre isso. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Quem quer continuar de pé e firme aqui? Eu quero. Ouvi naquele dia, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Terminar a corrida, guardar a fé, permanecer firme e fiel. É isso que eu e você somos chamados a fazer, a nos mantermos no nosso lugar. Assim, mantenham sua posição. Diga, mantenha a sua posição. Mantenha sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as ocasiões, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Se você e eu fizermos isso que o apóstolo Paulo nos recomenda, dessa armadura que é espiritual, então você não vai andar ali com uma armadura, uma couraça, um cinto, um capacete, igual um soldado romano. Mas você vai se vestir da sua armadura espiritual, para que os dardos inflamados do maligno não penetrem na sua mente, no seu coração e sobre a sua vida. E essa armadura, ela cobria todas as partes vitais do corpo do soldado. Havia a couraça que protegia ali o seu peito, e ela não era uma couraça até aqui somente, né, a cintura, ela era ali até o joelho, cobrindo realmente todos os órgãos vitais. Havia o capacete, cobrindo a mente, cobrindo ali
a sua cabeça. Havia o escudo para impedir os avanços e as flechas de acertarem. E esse escudo ele era embebido em um líquido para apagar os dardos inflamados, que era muito comum. Naquela época não tinha arma de fogo, mas tinha essas flechas que colocavam fogo nos lugares. E nós somos chamados, então, a colocarmos a nossa armadura. Vivemos num tempo difícil. Vivemos num tempo difícil. Não somente porque estamos em pandemia, mas também por isso, mas porque vivemos num tempo onde a fé de muitos tem se esfriado. Onde muitas vezes você ser cristão hoje em dia não é mais motivo das pessoas acharem que você é um homem correto, uma mulher correta, alguém digno de confiança. Não, muitas vezes você ser cristão não dá para confiar em crente, porque crente só fala e não faz. Ou, nossa, crente é tão retrógrado, tem uns pensamentos que, nossa, nada a ver. Eu não sei você, mas eu vejo que a palavra de Deus nos fala que isso aconteceria. Que seríamos perseguidos. E a gente acha que às vezes a perseguição é somente lá, nos nossos irmãos que enfrentam uma perseguição ferrenha contra a sua vida física. Essa perseguição acontece de várias formas e cremos que vai chegar um tempo que vai ser física também. Inevitável. No entanto, nós somos chamados a vestirmos a armadura, a mantermos a nossa posição. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme naquilo que Deus tem para você. Porque assim você vai conseguir vencer no dia mau. O nosso Senhor Jesus, Ele usou dessas armas para vencer as tentações do diabo. Quando Ele foi levado ali ao deserto para ser tentado, o diabo vinha com uma tentação. Olha, se você se curvar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Olha, por que você não transforma essas pedras em pães? E o Senhor Jesus, Ele sempre ia contra as palavras sutis do inimigo com a palavra de Deus. Com essa espada afiada. Como está o seu conhecimento e a sua vivência da palavra de Deus? O que tem enchido a sua mente? É a palavra de Deus? Ou são as coisas desse mundo? O que tem tomado o seu tempo? A sua vida de oração, de consagração a Deus, de pensar nas coisas de Deus? Ou as preocupações dessa vida apenas? Nós somos chamados a vestir toda a armadura, a permanecer no lugar que Deus tem para nós e a orar no Espírito em todas as ocasiões. Está difícil? Não murmure, ore. Você está sendo tentado a desistir? Ore, clame a Deus, peça a ajuda dos seus irmãos, peça oração. Nós somos um corpo, não estamos sozinhos. Não seja uma ilha. Não fique você apenas com seus pensamentos, mas peça oração, compartilhe. Vamos juntos fortalecer uns aos outros e vamos cuidar dos nossos pensamentos, da nossa mente, do nosso coração. E talvez você está aqui nessa noite e você tem procurado seguir ao Senhor, porque se você está aqui é porque você quer viver uma vida de consagração a Deus. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito de Deus tem atuado no seu coração. Mas talvez você está aqui e você está enfrentando setas na sua vida. Setas de desânimo, setas de engano, setas de depressão, ansiedade, setas de rebeldia, setas de desistência, setas de pensamentos errados que não valem mais a pena, talvez tentações que você já tinha vencido há muito tempo, mas agora tem voltado para te atacar. Digo para você que é tempo de você se levantar nessa noite, de renovar a sua armadura e de fazer um compromisso com o Senhor, de cuidar dos seus pensamentos, de entregar de fato os seus pensamentos ao Senhor, de elevar os seus pensamentos, de se concentrar naquilo que é bom, de procurar a oração como a sua primeira resposta, para que então venhamos a vencer no dia mau. Não deixe que essas setas tomem a sua vida. Não deixe que essas setas tomem a sua mente. Não desista daquilo que Deus tem para você. Estou aqui para te dizer nessa noite que não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder. Não é tempo de sair do lugar que Deus tem para você. É tempo de renovar a sua mente. É tempo de renovarmos a nossa esperança no Senhor. Porque Ele continua sendo Deus sobre a pandemia.
Ele continua sendo Deus sobre a crise. Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Ele continua sendo o Senhor, mesmo quando nós enfrentamos tempos difíceis, mesmo quando nós queremos desistir e desanimar, a nossa força vem dEle. Por isso nós precisamos elevar o nosso pensamento a Deus, por isso nós precisamos focar a nossa vida no Senhor. E se você nessa noite quer fazer um compromisso com o Senhor, de consagrar toda a sua vida a Ele, de consagrar os seus pensamentos a Ele, de se concentrar no Senhor, se você quer ter a sua armadura renovada, nós precisamos disso. Fique em pé no seu lugar e nós vamos orar nesse momento. Creio que isso é para todos nós. E se você quer, sim, tomar esse passo de fé nessa noite e dizer, sim, Senhor, com o Senhor é possível e com o Senhor eu vou conseguir. Mesmo passando pelas dificuldades, como o apóstolo Paulo ali, mesmo passando por tribulações, mesmo tendo pouco ou tendo muito, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo é possível quando estamos com o Senhor. Por isso levante as suas mãos e comece a orar nesse momento. Feche os seus olhos, coloque o seu pensamento em Deus, peça para o Senhor falar com você agora. Peça para o Senhor renovar a sua mente, peça para o Senhor renovar a sua armadura. O Espírito Santo está aqui, clame nesse momento, para que Ele venha tocar na sua vida, renovar a sua força. Talvez você se sente enfraquecido, renove a sua força no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, e correrão e não se cansarão. Renove a sua força no Senhor, não se distraia agora, não perca aquilo que Deus está fazendo. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, comece a clamar nesse momento. Comece a clamar, abre a sua boca, comece a clamar agora ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor, colocando a sua vida diante dEle. Senhor, nós oramos, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa vida agora aqui. Pai, vem com o Teu poder, vem, Senhor, quebra as correntes, quebra as cadeias na alma. Quebra, Senhor, as cadeias na alma nesse momento. Quebra os padrões de comportamento. Quebra os pensamentos contrários ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, vem trazendo a direção, vem trazendo a restauração. Renova, Senhor, a nossa vida nessa noite. Renova a nossa vida nessa noite. Vem, Senhor, e toca em cada vida, em cada pessoa. Nós repreendemos toda interferência maligna. Nós repreendemos todo agir de Satanás nas mentes e nos corações. Que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos a cegueira espiritual. Nós não aceitamos as cadeias na mente. Nós não aceitamos as setas do maligno contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra a nossa igreja, contra os nossos irmãos, mas nós declaramos a mente de Cristo, declaramos os nossos olhos abertos, declaramos os nossos olhos abertos para as verdades espirituais. Declaramos, Senhor, e oramos ao Senhor nesse momento. Vem com o Teu poder, Senhor. Vem com o Teu poder, Senhor. Se você quer mais do Senhor, continue orando. Nós não vamos terminar agora. Continue no seu lugar. Esse é o momento. Não podemos sair daqui da mesma forma como entramos, queridos. Não podemos.